Fala, Render People! Seja muito bem-vindo a mais um Rendercast, né? E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que existem para todo mundo que quer viver de render, tá? Quem quer ganhar bem com renderização de arquitetura, né? Que é o portfólio, tá? A gente vai falar sobre quais imagens você precisa ter no portfólio, como montar um portfólio, como enviar esse portfólio, e lembrando que o portfólio tem que ser aquele portfólio matador, né? Como você vai enviar ele para os clientes, né? Para que os clientes também vejam valor naquele portfólio e venham até você, né? Então deixa o like nesse vídeo, comenta aqui se você tá gostando do Rendercast, né, que é esse que a gente tá fazendo aqui agora, e também qual o tema que você gostaria de ver nesse quadro pra gente poder abordar, tá? A gente tá de olho sempre aqui nos comentários, né, pra fazer novos episódios do Rendercast. Então a sua ajuda é muito boa e de repente eu posso responder a sua dúvida, beleza? Então bora pro vídeo. Ander, tu já falou de portfólio em vários vídeos, né? Tem vários vídeos já no canal falando sobre portfólio. Mas por que tu acha que esse é um tema que nunca morre, assim? Um tema que a gente sempre tem que continuar conversando? Porque precisa ser dito. Eu acho que mesmo que é uma coisa básica, vamos dizer assim, é uma coisa óbvia, mas né, não tem aquela frase que o óbvio precisa ser dito. Eu acho que muita gente sabe que tem que ter um portfólio, sabe que precisa colocar energia no portfólio, que precisa divulgar o portfólio, mas mesmo que a gente receba um monte de perguntas de pessoas perguntando sobre isso, é incrível como a gente vê poucas pessoas com portfólio. A gente vê um monte de gente com umas imagens soltas de treinamento, de curso, mas não vê um portfólio mesmo, alguém que planejou, vou criar um portfólio. Que tipo de cliente que eu quero atrair? E vou montar um portfólio para isso. É bem difícil tu ver isso. Então é incrível como tudo que a gente vai dizer aqui hoje já foi dito, mas e espero que talvez a gente consiga colocar de uma outra maneira para que realmente as pessoas que queiram criar o seu portfólio consigam se dedicar a fazer isso. Seja o ponto de partida mesmo, assim, né? Porque tem pouquíssimos portfólios por aí. Se a gente for acompanhar, sei lá, de centenas de contas que me mandaram algum tipo de mensagem pedindo para avaliar a imagem, o que eu não faço pelo Instagram, porque é impossível a quantidade de gente que me pede, mas ainda assim eu vou lá dar uma olhadinha e vejo que a pessoa não tem um portfólio. A pessoa pede para analisar o portfólio, mas quando eu olho aquilo não é um portfólio. Uma coisa meio picada, assim, né? Uma coisa muito picada e uma coisa sem objetivo, tipo, é um 3D. Por exemplo, se a gente já puder falar disso, eu vou dizer que, tipo, cara, o que não considero ser um portfólio para aquilo que eu acredito que uma pessoa para viver bem de 3D, viver de arquivis, ela precisa... A gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir aqui então. Pô, buscar os clientes que pagam bem nesse nicho, né? Se você quer viver disso, né? Que são construtoras, incorporadoras, lançamentos imobiliários, né? É onde eles vão ter realmente valor agregado na hora de vender um empreendimento, um apartamento. A gente já falou disso e eu sei que parece até meio batido, mas quando a gente fala isso, a gente tem que pensar nas imagens que vão representar esse empreendimento. E o que eu mais vejo são tipo assim, ó, 3D de uma cabana no meio do mato. Tem bastante, é legal pra caramba fazer. Eu mesmo já fiz várias. Porque é incrível, né? Colocar um monte de árvores, aquela vegetação, aquele caminho de barro com pedrinhas, sei lá. Tipo, tem várias coisas que é muito massa de fazer no 3D e tu acaba sendo seduzido a criar esse tipo de cena, mas ela não vale nada para uma construtora. É legal pro artista, né? Pro artista, entende? Mas isso não é o teu portfólio, a menos que tu esteja criando um portfólio artístico para teu bel prazer, só para tua intenção de fazer isso, ou criando teu portfólio para outros artistas que eles vão gostar daquilo. Mas não é o caso de um cliente final, né? E daí eu vejo essa irresponsabilidade, vou chamar assim, porque a falta de responsabilidade com o portfólio de conduzir ele de uma maneira direcionada para que realmente clientes, quando te encontrarem, quando você tiver a oportunidade de aparecer para eles, você não desperdiçar isso com 3D de alguma coisa que para eles não faz... eles não vão ver, não vão enxergar aquele portfólio como uma prova concreta de que você é capaz de fazer imagens do empreendimento dele. Eles não vão colocar em risco uma solução que eles empreendimento. precisam, né? Eles não vão precisar daquilo lá. Eles não vão precisar de uma foto de um render, de uma cabana, não sei o quê. Ou não vão precisar de um render, de uma escadinha com vegetação em volta e uma cadeira na frente.
Não vão precisar pensar que os renders que existem, vários, né? Que são esses detalhezinhos. Às vezes, isso é outra coisa, né? A gente pensa sempre que, cara, os detalhes fazem a diferença. E eu acho animal fazer render de detalhe, né? Que é tipo, poxa, bem aquele cropzinho assim, onde mostra a costura do tecido e tem até uns pelinhos assim. Cara, é maravilhoso mostrar aquilo, porque tu mostra que realmente aquilo, tu colocou dedicação em cada detalhe, que aquilo tá perfeito. Mas às vezes tu entra no Instagram de alguém e só tem detalhes, tu nem sabe que ambiente que é. Então tu não tá conseguindo realmente mostrar um ambiente, mostrar o espaço, né? Então eu acho que é importante a gente falar de portfólio para poder alinhar isso, né? Outra coisa que eu posso dizer é que muita gente que trabalha com 3D é arquiteto, arquiteta, designer de interiores. Então acabam, se eu fosse colocar assim, né, muita atenção, dando muita atenção à marcenaria, ao projeto, entendeu? O projeto de marcenaria, de, de layout. E quando de verdade isso só faz parte do todo, mas não é onde tem que se colocar a atenção. Porque se a gente for ver os clientes que mais pagam, que são as construtoras, eles estão vendendo espaço. Eles não estão vendendo a marcenaria, nem o granito, nem o espelho, nem aquela poltrona, nem o tapete, nem nada disso. Por isso é muito importante ter no portfólio imagens que a gente chama de imagens hero, né? Aquelas imagens onde mostra o ambiente inteiro, onde a gente consegue ver parede dos dois lados, teto, piso e ver tudo que cabe ali. E ver a vista ou a iluminação natural que consegue entrar, a quantidade de aberturas que tem e a sensação de estar naquele ambiente. Porque é isso que o construtor vende, ele vende espaço. E quando tu fica focando muito na cozinha, quantas portas tem, quantas gavetas, quanto não sei o que, isso é interessante para quem desenvolveu aquele projeto de interiores, mas não é de fato o que chama a atenção de quem está afim de comprar um imóvel, que quer ver o espaço, quão espaçoso que é, quanta luz natural entra naquele apartamento. É isso que é importante. Então tem que pivotar a mentalidade para poder entender isso e criar um portfólio que se atente principalmente a isso, a mostrar espaço. Isso também é outra coisa, eu vejo muito pouco portfólio, eu vejo muitas imagens de detalhes cortados, espaços cropados mesmo, porque é legal mostrar aquilo em 3D, mas pouquíssimas imagens mostram o ambiente inteiro, que isso é o mais importante. E eu acho que é o mais desafiador tecnicamente Com também, toda né? certeza, porque se colocar uma câmera, geralmente uma câmera bem que tem uma grande angular, porque para mostrar, para parecer até maior, não é para parecer maior, mas para mostrar tudo a gente vai ter que se afastar muito ou usar uma lente mais aberta. E é desafiador porque deixar aquilo tudo bonito e harmonioso, né? Sem distorção. Então isso é outra coisa. Às vezes a gente quer colocar uma câmera num canto, daí aquele sofá fica aquela coisa distorcida, horrível, e lá atrás não consegue se enxergar o que é. Por favor, essas imagens gerais, por favor, usa uma que é perpendicular à parede oposta, faz aquela perspectiva de um ponto de fuga. Isso é importantíssimo, tá? Faz isso no portfólio, pelo amor de Deus. Imagens É o Hero 80-20, com né? um ponto de fuga. É só onde todas as verticais estão verticais, todas as horizontais estão horizontais e todas as linhas de perspectiva vão se juntar num único ponto que é no meio da tela. Esse tipo de imagem é uma imagem que consegue mostrar muito bem o ambiente, consegue mostrar muito bem o espaço, consegue distorcer o mínimo possível. Quando você já se desloca um pouquinho para o lado, você ainda tem as verticais, mas a da parede do fundo já começa a ter uma perspectiva e as outras também, o sofá aqui, daí tudo começa a ficar, a mesa, sei lá, qualquer coisa, né? Isso é importante. Outra coisa que é uma coisa que eu vejo do portfólio é colocar muita coisa nos ambientes. Encher de cacareco em cima de tudo. Caramba, gente. O cara até conseguiu fazer uma luz mais ou menos, ou bonita, inclusive. Uma câmera que talvez seja interessante. Cara, mas daí a pessoa coloca uma luminária de palha,
uma camiseta vermelha no cabide, uma sandália jogada, porque é um detalhe que alguém passou ali. Não passou ali, passou um boneco que esqueceu o chulé ali. Tira aquela merda ali. Então não coloca esse negócio. Outra, a não ser que esteja contando uma história, tá? Mas não, geralmente não está contando história nenhuma, só está um negócio jogado que parece de plástico. Outra coisa que me deixa agoniado, uma mesa cheia de taças de vinho, cheio de vinho, tá tudo ali. Salão de festas com 80 pessoas, tem 80 taças de vinho cheias. Vai. 80 taças de vinho cheia. Ou então, aquela clássica de um balde de espumante no sol da piscina, sem estar suado, ou seja, aquilo não tá gelado, aquilo tá quente, com 2 taças fervendo, parece mijo de camelo. E daí, cara, o que tu vai fazer com aquilo, cara? É a coisa mais horrível. Cara. Eu não quero estar nessa piscina, eu não quero beber esse troço. Me vê uma aguinha de coco. Uma aguinha de coco. Não, cara, daí assim, ó, é isso, entendeu? Eu vejo que às vezes a gente quer colocar, e eu não tô xingando, porque eu já fiz isso muito. Eu fiz isso várias vezes, até entender que merda que eu tô fazendo. E daí eu vejo um monte de gente fazendo essa merda, até hoje. Então, não é só porque alguém precisa dizer, ou a gente precisa entender por quê. Então, o 3D, quanto mais o diabo está no detalhe. Cara, o detalhe, ele é importante. Mas muito detalhe não é detalhe. Um grão de areia é um detalhe. Agora, uma duna não é a porra de um detalhe, é um monte de areia. Então, assim, não sei onde eu quero chegar com isso. Mas, assim, ó. Mas o que importa, cara, é que não dá pra enfiar um monte de coisa na cena, entendeu? Nem tudo precisa ter tanto detalhe. Não, assim. velho. Pô, uma estante cheia de livro, cara. Um livro azul, um verde, um Senhor dos Anéis, aquela montoeira de coisa, um monte de fruta. A pessoa nem come fruta. Às vezes menos é mais, né? Hã? Às vezes menos é mais, né? Com certeza, velho. Um monte de fruta, cara. É bonito quando tem assim, ó, um negocinho e tem um monte de limões verdes, lindo, maravilhoso. Entendeu? É lindo, faz isso de fruta. Não bota um monte de cacho de uva. Ninguém deixa um monte de cacho de uva em cima da mesa o dia todo. Fica na geladeira. Não bota cacho de uva. Não bota um monte de coisa que vai estragar, cara. Vai vir mosca. Não Sim. faz, entendeu? Acho que daí é uma questão também de uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, que é a questão da qualidade versus a quantidade. Às vezes o cara usa o portfólio como um histórico. Isso aqui é tudo que eu já fiz na vida de 3D. Mas tem coisa que tu não quer mostrar pra ninguém. Eu tenho certeza que tu fez coisa na tua vida que tu tá escondendo aí, que tu tem um segredinho. Tu não quer contar pra todo mundo. Imagem é igual, velho. Aquelas feias tu deixa escondido. Guarda dentro de um livro, compacta, manda por e-mail e deixa lá no zip. Não vê de novo aqui. Não coloca no portfólio. Isso. E outra coisa, a quantidade também é incrível, como às vezes, cara, mas eu tenho, olha só, meu portfólio, daí tu vai ver, tem tipo uns 40 imagens mesmo, mas é tudo a mesma imagem, é só um pedaço daqui, outra vista de lá, outra vista daqui, outra vista de lá, todas elas num ambiente feio, não adianta nada. Então é muito melhor se ele tivesse 3 imagens, mas tipo, um living lindo, maravilhoso, uma imagem hero, uma suíte incrível, uma fachada maravilhosa. Cara, se ele tiver essas 3 coisas incríveis, é 1000 vezes mais chance de alguém contratar do que aqueles ambientes tudo estranho. Que tem muita coisa, mas o cliente olha e não tem certeza de se é aquilo mesmo que ele precisa, né? Eu acho que essa é uma outra importante da gente falar, Ander. Quais você considera que são as principais imagens que o cara precisa focar em dominar? Tipo assim, eu preciso ser muito bom em fazer esse tipo de imagem aqui. Tá. De verdade, a imagem mais importante de todas é a fachada. Não tem, cara. Se tu faz uma boa fachada, tu vende. E daí tu vai de lambuja, acompanhado com essa fachada que tu vai vender todas as outras 20, 30 imagens do projeto. Se tu fizer uma boa interna, não é garantido que tu vai pegar o trabalho. Porque para construtora a fachada é uma coisa muito importante. Então, se eu fosse dizer o seguinte, cara, ter uma fachada incrível, de empreendimento mesmo, de torre, de apartamento, é fundamental hoje para você conseguir pegar bons projetos com construtoras. É a principal. Tá? Vamos falar assim, o principal é essa. Depois dessa, imagens internas da mesma maneira que a gente falou aqui até agora. E daí a gente for falar por ambientes, né? Pô, vamos pensar, ó, como é que eu vendo um empreendimento? O que o empreendimento geralmente tem? Fachada, né? Óbvio. Depois tem um apartamento.
Tem a parte do living, tem que mostrar. A suíte principal, que é a maior de todas, tem que mostrar. Beleza? Depois a gente vai para a área de lazer. O que geralmente tem no empreendimento desse? Tem uma piscina? Tem que mostrar. Tem um salão de festas? Tem que mostrar. Tem um salão de jogos? Seria interessante. Só que agora a gente começa a entrar num outro negócio que eu vou te falar o seguinte, ó. É desafiador. Salão de festas. Se for um bom arquiteto, um bom projeto, geralmente fica bem legal, porque ele parece um estar, tem mesas que são grandes, né? Agora, se for um projeto bosta, daí vai ter só, tipo, 10 mesinhas com 4 cadeiras. É horrível esse salão de festa para representar. É um quadrado, 4 paredes, quadrado com um monte uma de mesa cozinha, uma espalhada, churrasqueira, né? E um monte de mesinha espalhada. Esse aí nem bota no portfólio, isso aí. Nem coloca esse negócio. Então, tenta fazer de um projeto decente, né? De algum arquiteto decente, de alguém que pensou realmente naquele lugar para ser utilizado. É o que eu faria. Outro desafio, academia. Cara, academia, geralmente os caras pegam um corredor, enfiam 3 esteiras, duvido 3 esteiras, coloca uma esteira, uma bike e uns pezinhos. Cara, isso não é uma... Nem faz essa imagem. Pro portfólio, eu digo, né? Uhum. Faz uma imagem de uma academia onde tem espaço, onde tem tapete, daí tem um negocinho de yoga, daí tem um equipamentozinho de pilates. Os equipamentos daí, também de alta qualidade, né? Isso, equipamento fino, entendeu? Não aquelas coisas grosseiras que tu olha assim, meu Deus do céu. Então, se tu vai adicionar... Então, isso é importante. É importante ter uma imagem de academia, de salão de jogos, de salão de festas, mas só se ficar bonito, cara. Se ficar horrível, tu vai perder projeto por causa disso. Então, eu acho bem desafiador fazer imagem de salão de festas, de academia e de salão de jogos. Porque salão de jogos é a mesma coisa, é só uma... É um quadrado com um ping-pong e um pimbolim. Meu Deus, cara. E um sofazinho com a TV e uns videogames. É horrível, cara. Entendeu? Então, assim, de novo, vale a pena ter no portfólio? Eu acho que tem que ter se tu tiver um projeto incrível para mostrar isso. Faça. Se não, não. Entendeu? Então, pro cara que, vamos dizer assim... Hall de entrada, lindo e maravilhoso. Tem que ter um hall de entrada maravilhoso, que tu vai ver, porra, entrada do prédio. Outra coisa que é importante, a gente fica falando fachada, hall de entrada, não sei o que, não sei o que. Cara, mas é muito importante, quando a gente tá falando de fachada, eu não tô falando só de uma imagem de fachada, eu tô falando de imagem de fachada, uma imagem onde eu tô fora do prédio e vejo a entrada, se for uma escadaria, lá dentro tudo aceso, o paisagismo é importantíssimo, o embasamento a gente chama, né? Então aquela entrada é fundamental ter uma imagem dessa. Outra, se tu puder ter uma fotomontagem, né? Porra, tem um terreno incrível, tal, não sei o que lá, e aquilo ali tá localizado ali. É importantíssimo ter. Um voo do pássaro, né? Que é uma imagem onde eu tô como se fosse um drone sobrevoando e eu vejo um apartamento todo de fora, mas eu vejo os detalhes da fachada. Isso tudo tem a ver com a fachada e são imagens incríveis que precisa ser usar. E a planta humanizada também é importante ter, né? Uma planta humanizada do apartamento, da área de lazer. Essas são as que eu considero ser as principais imagens. Mas se fosse assim, cara, eu quero fechar projetos e eu preciso pensar em construir meu portfólio. Se tu se dedicar a ter uma fachada incrível, o resto vem, tá? Porque eu vou falar uma coisa, quando eu comecei no 3D, modéstia à parte, eu fazia fachadas muito bem. E eu arrisco dizer que por causa disso eu cheguei onde eu cheguei. Porque todas as construtoras do litoral aqui de Santa Catarina me procuravam. Não vou falar todas, porque daí alguém que tinha uma construtora na época vai dizer, não, eu não te procurei. Então assim, mas vamos lá. As principais, né? Meu Deus, cara, muita gente me procurou para fazer os 3Ds dos empreendimentos aqui no litoral inteiro, né, de Florianópolis até Barra Velha, ali, Balneário Camboriú, Itapema, enfim, todas essas cidades, Florianópolis, porque gostavam da fachada que eu fazia. E daí, obviamente, eu vendia o pacote inteiro de imagens, né? Então eu acho que a fachada ali é um diferencial, até porque é a coisa mais difícil de se fazer. Eu posso falar com toda certeza que é muito difícil fazer uma fachada. Ah, Ander, mas é só colocar ali um céu, daí fica essa imagem genérica que a gente vê de fachada. O que mais tem no semáforo, se ainda existir alguém entregando um panfleto, você vai pegar aquilo e vai dizer
isso aqui também, isso aqui qualquer um faz. Não é isso que tem que ter no portfólio. É uma imagem mágica, que tem a atmosfera, que tu sinta que tem camadas de layers naquilo ali. Tipo, a gente tem a fachada, a gente tem um foreground onde a gente tem, de repente, uma vegetação, algum elemento que está até com um efeito de depth of field, né, tá borrado. Daí a gente vê a fachada, daí a gente vê os prédios que tem atrás, daí lá atrás a gente vê a montanha, e depois a gente vê o céu, cada um com uma camada de atmosfera, e a gente vai vendo essa profundidade. Focar muito no prédio e pensar que os vidros eles têm que estar com um reflexo bonito. Ah, mas aqui é porque tem sombra, daí não reflete. Não interessa, ficou feio. Isso é a pior coisa, cara. Quando tu vê uma imagem horrível e tu diz assim, pois é, mas faltam uns reflexos, faltam... Ah, mas é que aqui não tem reflexo, porque a câmera... Não interessa. O cliente vai querer que tenha um reflexo. Então tu vai mudar a câmera, tu vai mudar o environment, tu vai dar os teus pulos para aquele vidro estar reflexivo, com um degradê lindo, maravilhoso. Se tiver, mesmo de dia, ele tem que estar com ar quente, agradável, né, do sol. Quando já estiver escurecendo um pouquinho, ou tiver sombra, precisa acender um pouquinho de luz lá dentro do hall para tipo, aqui é o hall, aqui é a entrada, aqui sinalizar isso. Então eu vejo que isso tudo faz parte de portfólio que a gente está falando. Uma atenção importante também para o entorno da coisa, né? Muito. Às vezes o cara só faz uma rua, aí coloca um carrinho vindo daqui, um carrinho vindo dali, e aí tem um gramadão verde do outro lado da rua, e é só isso. Sabe o que é isso? Preguiça. O que a gente mais é, e eu me coloco nesse meio aí, preguiçoso. A gente tem preguiça, né, cara? Pô, vou construir todo esse entorno, nem a pau. Vou colocar a câmera aqui, ó. Terminou a parede do prédio, terminou a imagem. Terminou a parede do prédio, terminou a caixa d'água, terminou a imagem. Terminou a rua, terminou a imagem. Mano, parece que tá dentro de um apertado, o prédio tá apertado ali dentro. Mano, tem que dar espaço, tem que estar... né? A gente chama de área de respiro, né? A gente precisa de contar a história do que tem ali do lado, em cima, embaixo, tudo. Então, dá trabalho. E eu vou te dizer, dá mais trabalho do que a fachada. Então, às vezes, tu gasta um dia na fachada e gasta 3 no entorno. Mas é assim que fica bom. E o que a galera faz é, gastou um dia na fachada e quer gastar 1 horinha só no entorno. Tá errado. Se o entorno é muito maior, em termos de escala, de espaço, com certeza isso vai dar mais trabalho. Então é importante frisar que precisa colocar uma dedicação no entorno. E hoje em dia tem tantas ferramentas boas para tu fazer isso de uma forma mais otimizada, né? Muito, cara. Antigamente modelar realmente tudo na unha, não sei o quê. Hoje até com IA você faz o entorno. Então, assim, tem um monte de ferramenta para você poder realmente criar essa ambientação e deixar essa fachada de uma maneira que fique natural, parecendo uma foto, mas também que ela seja uma imagem vendedora, né? Que seja uma imagem atraente, sedutora, uma imagem sexy. Tem que ter, porque é dessa maneira que tu vende alguma coisa. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, Ander, é a questão, por exemplo, de como as pessoas, os artistas, deixam de pensar no cliente para produzir o portfólio, né? Igual tu falou, por exemplo, construir um portfólio para construtoras e incorporadoras, né? Então, como que você pensa que isso deve nortear, esse pensamento deve nortear o artista durante toda a construção do portfólio? Muito bom, né? Uma vez eu estava viajando, fazer uma palestra no México e conheci um artista que trabalhou em vários filmes pro George Lucas, né? Trabalhou em Star Wars e um monte de coisa. E ele viu minhas imagens, eu pedi para ele ver, obviamente, falei, cara, olha só isso que eu faço. Na verdade, ele viu minha apresentação. Ele falou, cara, bem legais as tuas imagens, tal, parabéns, tal, não sei o que. Deu, puta, o que eu vou falar do teu portfólio, cara, incrível, um monte de coisa de Star Wars, coisa animal. E de outros filmes, né, de ficção científica. E daí eu falei pra ele, né, pô, cara, animal, né, tu acha que eu teria condições de conseguir trabalhar num filme desse, tipo assim, dele? Com toda certeza, cara. Só que
tu não vai poder mostrar nenhuma dessas tuas imagens. Se tu quiser trabalhar num Star Wars da vida, o que tu precisa fazer é pegar tudo isso que tu sabe fazer e criar um cenário de ficção científica. Precisa ter umas naves, umas plataformas gigantescas no espaço, entendeu? Ele começou a falar isso, cara, é verdade, mas isso eu consigo fazer dele. Claro que consegue, só que tu precisa mostrar isso, porque ninguém vai olhar o teu portfólio de um monte de prédio, empreendimento gigante, por mais às vezes que seja até mais detalhado do que outras coisas, mas ele sabe fazer isso, então ele também sabe fazer. Não. E daí isso vale para a mesma coisa, uma história que eu já contei e vou contar de novo. Uma vez eu consegui pegar um trabalho que era uma fábrica de sofá. E eu fiz o catálogo inteiro de sofás, de estofados. Meu Deus, faz muito tempo. Faz uns 20 anos. E foi um pau fazer aquilo, porque, cara, imagina que na época tinha que modelar estofado, tinha que parecer fofinho. Eu me ferrei um monte para tentar fazer e fiz o catálogo inteiro. Depois apareceu uma outra fábrica de cadeiras. E daí olha só, meu portfólio, vários sofás, cara. Queria saber se vocês não querem fazer cadeiras deles. Não sei, é que tu faz sofá, mas cadeira eu não sei se tu consegue fazer, deu. Meu Deus do céu, é só tirar o braço dessa porra desse sofá. Não, brincadeira, mas assim, é só tirar o braço, vai dar igual. Eles não conseguiram entender que, tipo, cadeira, então... Não, eu tive que fazer cadeiras para mostrar para ele que eu era capaz de fazer cadeiras, entende? Então não é porque tu faz 3D de casa, um monte de fachada de casa, e eu sei que pro artista isso é óbvio. O construtor, ele não, ele faz casa, né? Ele não consegue fazer uma torre de apartamento. São várias casas uma em cima da outra. Isso! Só empilhar as casas, entendeu? Tirar o telhado. Então, assim, quando tu quer vender alguma coisa para alguém, tu precisa estar com o teu portfólio exatamente alinhado para aquilo. Tá? Então, sim, o olhar do teu portfólio tem que estar com a cabeça do cliente que você quer. Você quer atender uma construtora? O que o cara da construtora precisa? Precisa de imagens de fachada, que seja incrível, mostrar a localização, ele precisa de tudo isso. Então eu vou construir meu portfólio baseado nisso. E não naquilo que eu acho lindo e maravilhoso. Não uma cabana no meio do mato, que eu acho maravilhoso. Entendeu? Eu não vou fazer, sei lá, eu tenho aqui vários 3D de coisa. Essa cidade de Nova York não vale nada para um construtor. É para mim, enquanto artista, né? Aquele lá do mundo explodindo, essa cabana no meio de uma praia deserta, um Yellow Submarine de Lego, isso não vem de projeto comercialmente, pro meu estúdio, né? nada. André, então por que tu fez? Eu fiz para os artistas. Eu comecei a fazer conteúdo e comecei a oferecer o meu treinamento e artistas adoram ver a cidade de Nova York toda suja, adoram ver uma cabana no meio das pedras, adoram ver o fim do mundo, adoram ver Lego de Yellow Submarine. Então eu coloquei a cabeça de artista, que é a mesma que a minha, e fazer aquilo que eu adoraria fazer. Não interessa se tinha alguém me pagando ou não para fazer. E daí o meu portfólio ele é muito baseado nisso. Por quê? Porque eu estou me comunicando com outros artistas. Eu não estou me comunicando. Agora, o portfólio do meu estúdio Oficina 3D não tem nada disso aqui. Nada disso. Por quê? Porque para o meu cliente isso aqui não interessa. Então, um outro artista pode olhar essas imagens e pô, Ander, que massa aquela imagem que tu fez e tal. E o cliente, ele vai preferir a imagem comercial, a imagem que vende, né? Inclusive, se a gente puxar o teu portfólio lá para baixo, no Behance, por exemplo, as imagens mais antigas que tu postou, elas são de empreendimentos, né? São prédios, são stares, são... Exatamente. Porque antigamente era meio que uma coisa só, a Oficina 3D e eu. Então eu tinha muito de ter a mesma linguagem. Foi com o tempo, nos últimos, sei lá, 10 anos talvez, 8 anos, que as coisas foram tipo, cara, beleza, tem aqui o estúdio e tem os artistas do estúdio que estão criando as imagens incríveis de empreendimentos e tem o Ander, né, com a Academy que tá formando outros artistas, que está atraindo outros artistas para aprender a fazer outras coisas, né?
E, inclusive, isso é uma coisa natural que aconteceu. Se a gente for ver bem, o meu treinamento hoje, ele é muito mais focado, ou completamente focado, na verdade, assim. Todas as imagens que a gente ensina hoje no treinamento, eles são focados em lançamento imobiliário. Então, porque eu senti essa necessidade de que quando lá no começo as minhas imagens eram muito artísticas, e daí eu via que tinha muitos artistas querendo fazer essas imagens artísticas. E tá tudo certo eles quererem fazer essas imagens artísticas. O que não tá certo é eles quererem fazer um monte de imagens artísticas e esperar que vão captar um monte de cliente. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Pensando no resultado do aluno, Pensando né? no resultado do aluno, que tipo, o que tu queres? Tu quer fazer isso porque tu quer criar o teu curta, porque tu quer criar cenários, porque teu tempo livre tu gosta de fazer isso, daí tudo bem. Não, André, eu quero captar clientes, eu quero viver de... Não, para lá, então. Então, olha só, o meu treinamento, a gente ensina a fazer essas cenas, a gente tem, inclusive, portfólio guiado, a gente tem um monte de mentorias todas as semanas, a gente tem várias coisas que guiam o aluno para conseguir ganhar dinheiro fazendo render, né? E isso não tem nada a ver, não é nada a ver não, tá conectado, mas não é o foco principal dessas imagens artísticas que hoje eu tenho no meu portfólio, por exemplo. Então sim, se você está buscando um cliente, você vai mostrar aquilo que tem valor para o teu cliente ou para o cliente que você quer alcançar. E André, quais são, por exemplo, alguns dos maiores erros que tu acha que um artista de arquivis, focando em lançamentos imobiliários, naquilo que mais traz retorno dentro do mercado, quais são os maiores erros que ele pode cometer no portfólio? Alguns deles a gente já mencionou, né? Por exemplo, não ter as imagens certas. Não. A primeira de todas é ter imagem ruim. Tu tem que ter um render brabo, né? A segunda é não ter imagens coerentes com o lançamento imobiliário. Então, tipo, cara, a primeira regra, tu já tira metade dos artistas que estão no mercado não conseguiram ainda alcançar. Metade eu tô sendo conservador ainda, mas tem muita gente ainda não alcançou o render brabo. Então, ali eles já estão fora de jogo. Depois, dos que conseguiram, subiram mais um degrau. Mais da metade desses que sobraram também não tem um portfólio alinhado com o lançamento imobiliário. Já sai mais uma galera. Sobra pouquíssima gente aqui que só subiu esses 2 degraus. Tá? Depois, não oxigenar o portfólio também. Não dá para ter tipo uma imagem durante 5 anos e aquela imagem. Então, assim, fazer imagens melhores todas as semanas, todos os dias, se der, todos os meses, e atualizando para mostrar o que tu está fazendo de novo. Então, um outro erro é ter um portfólio estático lá, parado, que está morto no passado. Então, eu acredito nisso também. E daí isso já fica mais um monte de gente para trás, só sobra mais uma beiradinha. Então, eu acho que esses 3 são o principal, assim, que ele não pode cometer, entendeu? Uhum. E a gente vê, tipo assim, colocando de uma forma didática, a gente vê o quão, tipo assim, não tá tão difícil assim tu se destacar. Mas se tu fizer essas 3 coisas, tu já tá nos 10% que melhor se comunica com o portfólio. Ou seja, tu vai ter trabalho de certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que se você passar essas 3 fases, você vai ter trabalho. Exatamente. Um outro erro que eu vejo muita gente cometendo é colocar imagem de curso em portfólio. É isso. Por mais que o curso seja bom. Cara, a imagem do curso, ela é feita para você seguir aquela linha de raciocínio e criar a sua imagem e conseguir entender através desses princípios, conseguir reproduzir ali e criar aquilo, né? Mas aquilo ali, agora, se você conseguiu, outras milhares de pessoas que vão fazer aquele curso também vão conseguir. Então aquilo não é diferente, aquilo é comum. Então sim, é um erro tu ficar usando imagens de curso para colocar no teu portfólio, né? Desde o meu primeiro dia de treinamento, há muitos anos atrás, eu sempre enfatizei isso. Essas imagens são para você aprender a criar os seus primeiros renders brabos. Agora vocês têm que usar isso para criar o seu próprio portfólio. Escolha outras cenas. Inclusive, na hora que eu estou criando as minhas cenas do treinamento, eu mostro, eu tive essa ideia por causa disso, peguei a referência disso e estou fazendo isso. É só você escolher outra referência, usar o mesmo caminho que foi percorrido para escolher aquela imagem para o treinamento, faça esse mesmo caminho para escolher uma imagem para o seu portfólio
e execute. Então, realmente é um erro também que não pode... E é aquela pergunta clássica daí, Ander, tá, mas eu não tenho cliente, Ander. Eu não tenho projeto, eu não sou arquiteto. Como é que eu Graças a Deus, faço para coisa mais criar linda. portfólio? Cara, é mais fácil do que se você tiver clientes. Com toda certeza. Cliente, 90% só tem projeto lixo, feio, horrível e se mete na tua imagem. Então, dificilmente tu vai conseguir criar imagem de portfólio com esses clientes. Porque a grande maioria tu vai ter um monte de imagem bosta para mostrar. Então é até bom que tu não tenha cliente. Se tu não tem cliente, escolhe o projeto mais lindo que tiver, reproduz esse projeto, né? Faz ele da maneira coerente que você aprendeu a fazer, o que você gosta de estudar, sobre as suas referências, sobre aquilo que você acredita que é arquitetura de verdade, né? Veja quais são as tendências de ser utilizado, né? Com base em tudo isso que a gente falou até aqui. É muito mais fácil criar um portfólio assim do que você ter um cliente real, oficial, para construir portfólio, né? Ainda mais quando você está começando. E depois não. Depois você vai pegar outros projetos, e daí você vai pegar projetos bons, projetos bosta, e daí, ou não. Ou você realmente se posiciona e eu não pego o projeto ruim. Você pode escolher isso também. E é muito corajoso quem faz isso. E tem alguns estúdios que fazem isso, né? A gente faz isso, né? A gente acaba escolhendo quais projetos que a gente vai trabalhar ou não. Mas isso também tem um preço, né? Pô, não vou fechar aquele projeto, pô, mas eu não tenho mais nenhum projeto esse mês, eu vou ter que fechar porque eu preciso ganhar dinheiro. Então tá tudo certo, fechar todo o projeto que tiver, não é problema nenhum. Mas é igual aquele teu segredinho lá, esconde. Tô brincando, eu não sei se tu tem segredo. Né? Escolhe bem, né? Isso é importante mesmo. E, Ander, só pra gente fechar, na hora de enviar este portfólio, né, isso também traz alguns erros que o artista pode cometer, alguns cuidados que tu tem que ter. Por exemplo, se eu quero trabalhar na oficina 3D, qual é a melhor forma de eu enviar o meu portfólio para que vocês possam ver? O melhor jeito é você mandar por e-mail pro estúdio, né? Se for mandar pra gente, vai mandar por e-mail. Vai se apresentar e vai mandar um link. Um link do Behance, por exemplo. A gente consegue clicar. Se eu estou no celular, eu consigo clicar e ver. Se eu estou no escritório, eu consigo clicar e ver. É levinho, eu abri, vi todas as imagens e pronto. Né? Um erro comum é mandar um drive de 300 mega, e quando tu clica, tem que solicitar acesso. Porra, velho! Ninguém vai abrir isso nunca, entendeu? Nunca ninguém vai ver teu portfólio. Imagina então, o Hunter que tá lá no estúdio, ele tem 300 portfólios para ver só hoje. Isso. Cara, se aí acontecer já era. Não, ele não vai, tu vai pular. Assim, cara, eu não vou ver o teu portfólio. Sem chance de eu pedir para ver, para tu liberar o acesso. Outra, daí eu tô no e-mail da empresa, liberei o acesso, daí olha só, quero mandar para o diretor de arte, daí eu encaminho o e-mail e a pessoa, daí o outro não tem acesso. Não existe fazer isso. E acontece, tá? Então não faça isso, tá? Outra, mandar as imagens todas em alta, solta, tipo... Em anexo. Tá aqui em anexo. 34 mega de e-mail que, tipo... Pelo amor de Deus. Não dá. Um PDF. O PDF tu acha que é válido, Ander? Cara, o PDF, ele pode ser interessante se quiser contar uma história ali, né? Com aquele portfólio. Mas dá pra deixar ele num link também, né? Mas já é mais desafiador, né? Tipo assim, tu vai fazer um PDF... Tu já tem que saber um pouco mais o que tu tá fazendo. Não. O cara tem que dominar... Tu vai formatar isso. Não, o cara tem que ser muito bom em outras coisas. E geralmente o cara não é. E daí não adianta nada fazer um PDF. É melhor fazer o básico bem feito. Um Behance bem feito, um Instagram. E um Instagram. Bem feito. Bem feito, um link, assim, ó. Esse aqui é meu Instagram, meu portfólio, tá ali, pronto. O cara que quer se profissionalizar um pouco mais, faz um site do teu estúdio, ou isso aí. um site teu, né? Bem legal. Dá-lhe render então, Ander? É isso? Fechou! Eu acho que por hoje é isso aí. Cara, bastante coisa a gente falou aqui, hein? Espero que a galera aproveite bem e absorva bem esse conteúdo. Boa. Dá-lhe render.